A paz do Senhor a todos, meus queridos, amados irmãos e amigos do YouTube. Deus abençoe você que já se inscreveu neste canal, você que já compartilhou, já deixou o teu joinha. E eu quero convidar você que ainda não se inscreveu, você que não conhece esse canal, talvez você não sabe qual é a proposta deste canal, qual o objetivo deste canal, Papo de Cristão. Eu te convido para que você possa acessar ali o primeiro link deste canal, onde eu falo sobre o objetivo, a proposta deste canal. Este canal que é um canal voltado para a educação cristã. E nós vamos agora para o segundo vídeo, né? Nós estamos aqui numa sequência de vídeos acerca de curiosidades bíblicas com o tema Você Sabia? E esse é o segundo vídeo. Vão ser 20 vídeos. 20 vídeos, onde nós vamos falar de 20 curiosidades bíblicas e teológicas. E eu tenho certeza que isso vai acrescentar no teu conhecimento, vai acrescentar para que você possa crescer no conhecimento da palavra de Deus, tá certo? Então nós vamos aqui agora para o segundo vídeo, né? E o tema de hoje é um tema muito interessante e muito curioso, porque esse tema, talvez muitas pessoas que já estão na igreja há muitos anos, pessoas que são aí convertidas já há anos, né? Já trabalham, até mesmo trabalham no ministério, exercem o ministério, não sabe sobre isso que nós vamos falar. Então eu convido você para você pegar aí um papel, para você pegar aí uma caneta, para que assim você possa anotar esta curiosidade, tá certo? Vamos lá, anote aí, para que depois você possa estudar o tema e se aprofundar cada vez mais neste tema que nós vamos falar aqui neste dia de hoje. Olha, a palavra Bíblia, o que significa a palavra Bíblia, né? A gente fala Bíblia na igreja, a gente fala a palavra Bíblia em casa, a gente fala a palavra Bíblia no meio dos amigos, a gente vê louvores falando sobre a Bíblia. Olha que interessante, quando o pregador, o ministro, ele sobe no púlpito para poder ministrar a palavra de Deus, naturalmente ele fala: abramos a nossa Bíblia, vamos abrir a nossa Bíblia, peguem a vossa Bíblia. E a gente, de uma maneira automática, a gente já sabe que se refere àquele livro, né? Dizia-se antigamente o livro da capa preta. Hoje não é mais só o livro da capa preta, né? Hoje tem capa marrom, vermelha, verde, vai do gosto da pessoa. Mas nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. Tá certo? Mas o que significa a palavra Bíblia? Bom, a palavra Bíblia, ela significa livros. É isso que significa. Ela é uma palavra grega, traduzida, né, que em grego seria biblos, e ela tem o significado de livros, trazendo-nos a ideia de vários livros. E é isso que a Bíblia é. O que a Bíblia é? Vários livros. 66 livros. Eu falei no vídeo anterior, se você não viu, eu peço para que você entre lá no canal e confira o vídeo anterior, para que você veja onde eu explico, né, como a Bíblia foi formada, os seus 40 autores, os 1.600 anos que se levaram para que esses 66 livros fossem formados, e a divisão do Antigo e do Novo Testamento. Então, a palavra Bíblia, ela significa livros, no plural. O que é isso que a Bíblia é? A Bíblia, ela é uma coleção de 66 livros inspirados por Deus e tratando sobre o mesmo assunto, que é Cristo. Mas olha que interessante, que material foi usado para que esses livros pudessem ser escritos, né? Porque hoje nós conhecemos a Bíblia que temos em mão, que é uma Bíblia encapada, algumas de capa de couro, outras de capa sintética, aquele papel molinho, aquele papel de seda, né? Mas e antigamente, qual o material usado para que os autores bíblicos pudessem registrar a palavra de Deus? Bom, vamos lá. Nós podemos falar aqui que foram usados vários materiais para se escrever a Bíblia, do qual eu quero destacar os três principais. Quais são os três principais, pastor? Bom, nós temos as tábuas
de pedra. As tábuas de pedra, onde Moisés registrou o decálogo, ou seja, ali os 10 mandamentos. Isso está em Êxodo, capítulo 34, versículo de número 1, onde o Senhor pede para que Moisés tome essas tábuas de pedra e suba. Depois você confere aí na tua Bíblia, Êxodo, capítulo 34, verso de número 1, as tábuas de pedra, onde foi ali registrado o decálogo, ou os 10 mandamentos, como você queira pronunciar, tá certo? Depois das tábuas de pedra, olha que interessante, o povo, há um certo período, o povo foi cativo ao Egito, né? Olha que interessante, olha como é que Deus ele trabalhou na história. E a Bíblia, então, a palavra de Deus, ela começou a ser registrada em um material chamado papiro, que eram folhas produzidas pelos egípcios. Olha que interessante, Deus trabalhando na história para que a sua palavra não se perdesse, para que a sua palavra não fosse levada ao vento. Então agora, a palavra de Deus, ela passa a ser registrada em um material, em uma folha, que nós podemos chamar, lógico que não é como a folha que temos hoje, mas nós podemos chamar isso de papiro. Olha que interessante, olha, essas folhas, elas eram produzidas no Egito e se escrevia sobre a superfície ali daquele material, era produzido pelos calos ali, né? As hastes do papiro, que era uma planta aquática. Então, se era uma planta aquática, provavelmente, onde ela estava? Se ela estava no Egito, onde se localizava essa planta em maior abundância. Era muito comum ser encontrada nas margens e no delta do Rio Nilo. Então, eles iam até o Rio Nilo, até as margens do Rio Nilo, até o delta do Nilo, colhiam ali o papiro e transformavam os cálices daquela flor, daquela folha, né? Em um tipo de papel, para que pudesse ser registrado ali, não só a palavra de Deus, né? Mas os documentos egípcios também foram registrados neste material. E os homens de Deus utilizaram-se desse material para que também pudesse ser registrada a palavra de Deus. Olha que interessante, mas havia um problema. Qual? O papiro era um material frágil, que com o passar do tempo ele se deteriorava. Era um material que poderia se desmanchar muito fácil, era um material frágil. E com o passar do tempo, houve uma mudança no material. Por quê? Do papiro, agora passa a se utilizar o que nós conhecemos como pergaminhos. Quem nunca ouviu falar dos pergaminhos do Mar Morto, né? Que foi localizado, aqueles famosos pergaminhos que foram notícia no mundo todo, os arqueólogos ficaram todos alvoroçados, porque foi uma descoberta extraordinária. Então, eram os pergaminhos. Os pergaminhos, eles tinham uma resistência maior do que o papiro. Por quê? Porque era uma superfície, era um material ali, produzido de peles de animais. Então perceba que já era mais resistente, não rasgava tão fácil, não se cortava, porque se usava a pele do animal para produzir o pergaminho. O pergaminho ele foi criado na cidade de Pérgamo. Lembra a cidade de Pérgamo? A qual até Jesus envia uma carta através de João, foi lá. A cidade de Pérgamo é o berço do nascimento do pergaminho, por isso a palavra pergaminho, derivado de Pérgamo, né? Na cidade lá na Ásia Menor, no século II, olhe bem, no século II, antes de Cristo. Então perceba que é uma longa data, né? Para que esse material fosse se desenvolvendo, e ele era muito mais resistente, muito mais forte do que o papiro, né? Por ser de uma pele de um animal. Agora hoje as coisas evoluíram, né? As coisas evoluíram, chegaram até nós no século XXI, e hoje nós temos Bíblias impressas, né? Impressas em vários tipos de papéis. Tem papéis mais grossos,
papéis mais finos, papéis mais branquinhos, papéis mais amarelados, vai do gosto do irmão e da irmã, né? E além disso, nós temos também as famosas, né, com a chegada da era digital, da tecnologia, nós temos as Bíblias digitais, onde você pode ter a Bíblia em um pendrive, você pode ter a Bíblia em um HD, você pode ter a Bíblia no teu celular, no teu tablet, no teu notebook. Olha como evoluiu. Mas o interessante disto tudo que eu falei é que a palavra de Deus nunca se perdeu. Seja ela em tábuas de pedra, seja elas em papiro, ou seja elas em pergaminho. Ela sempre esteve presente com o homem e com a mulher. Porque Paulo diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Então, em toda a história, independente do material usado, Deus sempre cuidou, zelou da sua palavra. Olha que coisa linda. E Jesus chega a nos dizer, olha, pode até passar os céus, pode passar a terra, mas as minhas palavras, elas não passarão. Então perceba que Deus tem um cuidado especial com a sua palavra. E que no decorrer da história, Deus providenciou meios para que a sua palavra chegasse até nós nos dias de hoje. Então dê muito valor nesta Bíblia que você tem na tua mão, neste exemplar que você tem na tua mão, porque foi um longo processo para que ela chegasse como ela está hoje nas tuas mãos. Tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua família. E isto que nós acabamos de explicar, será que você sabia? E eu quero te convidar para você se inscrever no canal. Se inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu joinha, dê o seu like, mande aí para o seu amigo, para o seu irmão da igreja, para essa pessoa da tua família, para que a palavra de Deus possa ser divulgada. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família.